Aliás, eu quero trazer mais um fato relacionado a essa história toda aí que envolve os atos do 8 de janeiro e as investigações de Jair Bolsonaro, que tem a ver com Walter Delgatti Neto, o hacker de Araraquara, que teve um envolvimento também com a deputada federal Carla Zambelli. Nesse momento, a Aline Becht, que é a nossa querida repórter lá de Brasília, teve e fez uma apuração a partir do advogado também de Delgatti, de que ele conseguiu a decisão para que ele seja transferido para o presídio de Tremembé. Delgatti estava preso na cadeia de Araraquara, no interior de São Paulo, mas a defesa dele já vinha pedindo várias vezes ao ministro Alexandre de Moraes que houvesse a determinação para que ele fosse transferido para a penitenciária de Tremembé, diante do risco que ele estaria correndo nessa cadeia no interior de São Paulo. E aí a Aline Becht conseguiu esse contato, então, recebeu essa informação do próprio advogado, dizendo que foi aceito o pedido de transferência. A Secretaria de Administração Penitenciária até então estava negando, mas a partir da determinação agora do ministro Alexandre de Moraes, há essa possibilidade. Aliás, Moraes pediu que ele fizesse novo depoimento para avaliar a situação e então faz essa concessão. Fábio Piperno, como é que você avalia tudo que está ao redor deste personagem que também entra nas investigações da Polícia Federal e possivelmente, e claro, nesse inquérito todo que resultou nos atos do 8 de janeiro? Esse é um personagem que sai lá das profundezas, né? Agora, veja, ele já era um personagem com uma folha corrida imensa, quando ele vira, de fato, um personagem nacional em 2022. E naquela época, algo que me provocava assim, algum espanto era o fato, era muito espanto, o fato de como é que o presidente da República vai receber uma figura como essa para discutir processo eleitoral. Qual o objetivo de você receber, aliás, sem agenda, entra escondido no palácio, no fim da noite, tal, um personagem com esse currículo, com essa capivara e mais, obriga, né, os militares envolvidos na comissão eleitoral a receberem esse cidadão. Vejam a que ponto aquele Brasil de 2022 chegou. Sabe, esse encontro foi algo indecente e veio logo depois de uma participação do presidente Bolsonaro, um mês e pouco depois, na primeira edição do CEPAC, lá, o Reaça-Palusa, naquele ano realizado em Campinas, no qual o presidente aparece em vídeo dizendo: olha, em 2018 eu ganhei, só não ganhei no primeiro turno porque não pagaram o hacker lá e tal, né? Falei, pô, ainda tem, sabe, ainda tem a versão do calote no hacker. Olha que coisa maluca. Olha, é uma obra de ficção isso. Bom, o Walter Delgatti Neto teria entrado e entrou, né, no sistema do Conselho Nacional de Justiça para colocar a prisão do ministro Alexandre de Moraes. À época, muita gente até acreditou e comemorou essa prisão. Mas depois houve essa investigação que teria mostrado também as ligações dele a partir de uma ponte feita pela deputada federal Carla Zambelli para que tivesse acesso ao ex-presidente Jair Bolsonaro e se misturasse nessa trama toda que é apontada pela Procuradoria-Geral da República agora. Como é que você avalia, Segré? Esses são os riscos de colocar a presidentes, independente de qual é a ideologia, numa reunião com um cara que não tem um histórico correto para saber se isso pode atrapalhar ou não. Foi uma reunião que não era necessária, o presidente na época teria que ter sido poupado disso. Logicamente, naquele momento, qual era o argumento? Vamos tentar trazer alguma situação de agora. Eu busco alguma forma de provar que as urnas não eram fidedignas, que não eram confiáveis. Qualquer ponta que pudesse me trazer isso era uma questão de busca a criatividade para me mostrar que as urnas não estão sendo fiéis ao que deveria ser, a transparência que deveria ter. É uma coisa parecida, só que ao contrário, dizer, eu quero buscar alguma coisa contra esse cara. Então, eu busco alguma prova que me permita processar esse cara. Seria mais ou menos parecido, dando a volta na situação. Mas eu celebro que pelo menos a gente consiga ter visto que esse Walter Delgatti Neto entrou e teve uma reunião com o presidente. Hoje, por exemplo, tem um monte de reuniões que estão sobre sigilo de 100 anos, a gente não sabe com que o presidente se junta. Fala, Gani. Olha só, eu vejo que não há uma relação direta do Delgatti com o golpe, né? O suposto golpe, a cogitação de golpe. Por mais que houvesse
uma desconfiança em relação às urnas eletrônicas por parte de bolsonaristas, isso ocorre lá atrás, né? E a cogitação do golpe, Evandro, ela vem depois das eleições. E aí vem porque houve uma desconfiança, segundo eles, de urnas eletrônicas, vem porque não esperavam que o Lula iria ganhar, então não achavam justo que ele tinha sido solto e que concorresse e que ganhou, etc. Mas eu não vejo uma ligação direta entre Delgatti e o episódio, muito embora em ambos os episódios a desconfiança em relação a urna sempre esteve presente. Que foi, Piper? Aqui em 2021, naquela famosa live, aliás, o presidente Bolsonaro fez até um certo suspeito, dizendo que naquela live de quinta-feira, então, ele ia apresentar provas cabais de fraude eleitoral. E, inclusive, aí, esse episódio que você tem agora de 2018, no qual ele jurava de pé junto que, se não tivesse ocorrido fraude no primeiro turno, ele já teria levado a eleição no turno inicial. E aí ele disse que, como não pagaram o hacker e tal, houve fraude lá, enfim, bom, e deixaram ele ganhar depois. Mas o fato é que em 2021, o presidente Bolsonaro já lidava perigosamente com essa acusação ao processo eleitoral. E aí, em 2022, aparece esse sujeito. E vejam, eles não divulgaram a reunião lá com o Delgatti. O Delgatti que deu com a língua nos dentes, depois falou, eu fui recebido lá e tal, né? Aí todo mundo confirmou e tal, né? Inclusive, houve até uma divergência à época, porque ele disse que ele teve 5 encontros com a Comissão das Forças Armadas, com a Comissão Eleitoral das Forças Armadas. O chefe desse grupo disse que foi uma reunião só, mas ele foi. Arremate aí, Zé. É absurda essa situação. Tanto é que o Wagner Rosário, o ministro-chefe da Controladoria, queria regulamentar as pautas de agentes públicos, ou seja, elas teriam que ser previstas e tinham que ser documentadas, porque um agente público, o ministro, o secretário, ele está a serviço do povo, da União, e não pode receber nada em particular que não seja transcrito na agenda. Se receber extra-agenda, teria um prazo para incluir. E levar uma pessoa dessa, alguém que leva ao presidente, essas propostas são todo dia. Então, assim, a assessoria do presidente é que tem que evitar, né? Como alguém pode levar ao presidente uma pessoa assim, né? Foi um erro da assessoria e não exatamente do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não tinha domínio, confiava na deputada Carla Zambelli. Confiava, eu sei, porque depois houve um estremecimento entre ela e o grupo muito forte. Bom, Delgatti então indo para Tremembé com a decisão. O que foi, Piper? Vou contar só um pequeno bastidor de algo que aconteceu aqui nesse estúdio em 2022. Aí, logo depois desse encontro, enfim, o primeiro turno ainda não havia ocorrido, resolveram convidar o deputado Eduardo Bolsonaro para vir aqui, porque eu tinha dito alguma coisa lá, enfim, uns dias antes, e então vamos tirar isso ali. Bom, ele sentou aí, muito gentil, por sinal, a conversa foi boa, não? E é óbvio que eu não ia deixar de perguntar essa história lá do Delgatti. Falei, então, isso aí foi um problema da Carla e tal, né? Nem devia ter acontecido isso. Falei, mas o que ele conversou com o presidente? Aí você tem que perguntar pro presidente.